Oi, pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje é uma aula onde a gente vai fazer a correção dos exercícios do capítulo 11 e do capítulo 12. Esses dois capítulos são os capítulos que vão ser cobrados na prova. Então, hoje a gente vai deixar os exercícios todos corrigidos. O que vocês tiverem ficado com dúvida, vocês vão marcar aí no livro, para depois a gente tirar essas dúvidas no nosso horário de aula no Google Class, ok? Aqui a gente vai vendo pela tela do computador o próprio livro, então a gente vai ver as questões de acordo como vai aparecendo aí para vocês no livro também, ok? Vamos começar com o capítulo 11. Vou passar aqui ah, as páginas para a gente poder chegar na página das questões, ó. Aqui a gente tem as primeiras questões, não sei se está dando para vocês verem bem, eu acho que tá, da seção Agora é com você. Número 1. De acordo com os conceitos básicos sobre genótipo e fenótipo, responda: como é chamado o indivíduo que apresenta o genótipo azão-azão? Esse indivíduo ele é homozigoto dominante. Letra B. Como é chamado o indivíduo que apresenta o genótipo azinho-azinho? Ele é homozigoto recessivo. Como é chamado o indivíduo que apresenta genótipo azão-azinho? Heterozigoto. Número 2. Dois grupos de mudas obtidas de um mesmo clone de plantas verdes foram colocados em ambientes diferentes, um claro e outro escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, isto é, afiladas e de cor mais clara, o que significa que os dois grupos apresentam. Então, vocês têm aí as 4 opções e a certa é letra A, o mesmo genótipo e fenótipos diferentes. Por que o mesmo genótipo? Porque esses dois grupos são mudas que foram obtidas de um mesmo clone de plantas verdes, certo? Então, elas têm o mesmo genótipo. Por que fenótipos diferentes? Porque, como elas ficaram em ambientes diferentes, elas acabaram apresentando características diferenciadas. Uma ficou mais clara e a outra ficou mais escura. Uma teve a folha mais fininha, a outra teve a folha mais grossa ou no seu formato normal. Então, o que modificou foi a característica. Então, fenótipos diferentes. Aqui agora na seção Testando Seus Conhecimentos. Número 1. Conceitue genética e argumente sobre a importância de estudar a hereditariedade. Gente, essa daqui é uma resposta padrão que já vem no livro, mas vocês podem e devem, né, escrever com as palavras de vocês. É só para vocês terem uma ideia de que se vocês colocaram uma resposta que está mais ou menos dentro do que eles estão colocando aqui, ok? A genética é a área da biologia que estuda as características hereditárias, ou seja, as características que passam dos progenitores para os descendentes ao longo das gerações. Então, características que vão sendo passadas de pai para filho. Ao estudar a hereditariedade, é possível identificar características que serão transmitidas entre as gerações, incluindo possíveis patologias, né? Então, nos casos de doenças genéticas, é possível compreender como essas doenças vão sendo transmitidas com o estudo da hereditariedade. Número 2, estabeleça a diferença entre o genótipo e o fenótipo. Genótipo é o conjunto de genes que promove a manifestação de determinada característica. Fenótipo é um atributo físico ou uma peculiaridade morfológica ou fisiológica que o indivíduo apresenta, ou seja, a própria característica. Aqui, continuando. Número 3. Os coelhos da variedade Himalaia fornecem um interessante exemplo de interação do genótipo com o ambiente. Se sua pelagem branca for raspada e no local for aplicada uma bolsa de gelo enquanto os pelos crescem,
estes serão pretos e não brancos, ou seja, o pelo que cresce no local onde foi aplicada a bolsa de gelo, esse pelo cresce preto. O coelho Himalaia tem as extremidades escuras justamente porque estas são as partes mais frias de seu corpo. A imagem representa um experimento que foi utilizado para comprovar tal informação. Tomando como base o que você estudou sobre fenótipo e genótipo, explique o resultado do experimento sobre a influência do ambiente em algumas características dos indivíduos, dizendo a que se associa. As baixas temperaturas influenciaram a mudança no fenótipo pelo branco ou preto, mas não alteraram o genótipo. Então, ou seja, nos locais onde foi aplicado o gelo, o pelo cresceu de cor preta. A baixa temperatura influenciou que aquele pelo tivesse uma cor diferenciada. Essa modificação, ela ocorreu apenas na característica. O genótipo do coelho não foi alterado por conta disso. Número 4. Vou colocar ela mais para o alto um pouquinho. Mendel decidiu estudar a ervilha de cheiro devido à facilidade de cultivo, a possibilidade da sua polinização controlada e a disponibilidade de variedades com características diferentes. Se duas linhagens puras, uma de sementes lisas, caráter dominante, e outra de sementes rugosas, caráter recessivo, forem cruzadas entre si, o que acontecerá nas duas gerações seguintes? O que está sendo pedido aí nessa questão, pessoal, é a mesma situação que a gente viu que Mendel fez na sua primeira lei, né, para determinar a sua primeira lei. Pegou linhagens puras de sementes lisas e cruzou com linhagens puras de sementes rugosas. Então, o que ele observou como resultado nas duas gerações seguintes? Olha só, letra D de dado. Na primeira geração, todos os descendentes terão o fenótipo dominante, ou seja, serão lisos, porque eles serão heterozigotos e o heterozigoto vai ter a característica dominante. Após o cruzamento da primeira geração entre si, ou seja, heterozigotos com heterozigotos, o caráter recessivo volta a aparecer, que vai ser o azinho que só aparece quando os heterozigotos forem cruzados. Vamos continuar aqui, ó, agora a seção atividades propostas, número 1. Um professor de biologia, em uma aula sobre sistema reprodutor, explicou a formação de gêmeos univitelinos e fraternos, a partir do momento da fecundação. Alguns alunos, após ouvirem as explicações, fizeram as seguintes afirmativas. Vamos ver. Maria, os gêmeos univitelinos são formados por apenas um gameta masculino e outro feminino e apresentam, entre outras características, o mesmo sexo. A afirmação de Cristina. Os gêmeos fraternos, apesar de não serem geneticamente idênticos, compartilham a mesma placenta. Renato. Gêmeos fraternos também podem ser chamados de dizigóticos, pois são resultantes da fecundação de 2 ovócitos secundários por 2 espermatozoides. Ivan. A formação de gêmeos univitelinos pode ser considerada um exemplo de clonagem, por apresentar o desenvolvimento de 2 embriões iguais entre si, porém diferentes de pai e mãe. Vamos continuar a questão aqui do outro lado. Assinale a alternativa que indica os estudantes que fizeram as afirmativas corretas. Então, quem fez a afirmativa correta foi Maria e Renato, tá ok? Número 2. Quais são as possibilidades de sexo biológico, masculino ou feminino, para 2 gêmeos fraternos? E se forem 2 gêmeos idênticos? Então, vamos prestar atenção nessa resposta. Olha só. Gêmeos fraternos podem ter qualquer combinação. Homem e mulher, mulher e mulher,
homem e homem. Ou seja, pode ser um casal, podem ser 2 meninos ou podem ser 2 meninas, pois seus materiais genéticos são diferentes, como irmãos que nasceram em partos separados. Gêmeos idênticos devem ser do mesmo sexo biológico, 2 homens ou 2 mulheres, pois os materiais genéticos são idênticos. Número 3. Diferencie uma característica expressa por alelo recessivo de uma característica expressa por alelo dominante. Tomando como exemplo os genes azão e azinho, a característica recessiva só se manifestará quando o indivíduo for homozigoto recessivo, ou seja, azinho-azinho. Já a característica dominante se manifestará quando o indivíduo for heterozigoto, azão-azinho, ou homozigoto dominante, azão-azão. Número 4. Suponha que uma característica genética tenha a herança recessiva localizada no cromossomo Y de uma célula. Essa herança foi transmitida pela mãe ou pelo pai? Gente, mulheres têm os cromossomos sexuais XX. Homens têm os cromossomos sexuais XY. Se essa característica está no cromossomo Y, então ela foi transmitida pelo pai. Letra B. Os descendentes que herdarão esse gene serão do sexo masculino ou feminino? Justifique. O gene será herdado apenas por descendentes do sexo masculino, pois o cromossomo Y está presente apenas nos homens. Então, as meninas não terão essa característica que está no cromossomo Y, correto? Número 5. Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se 2 organismos são parentes próximos, seus DNAs serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares existirão. Comparando-se o DNA de chimpanzés com o de gorilas e com o de humanos, viu-se que o DNA dos chimpanzés possui 91% de semelhança com o dos gorilas e 96% de semelhança com o dos humanos. Esse fato sugeriu que, então olha só, letra B de bola, humanos e chimpanzés são mais aparentados entre si. Aparentados, tá legal, gente? Eles têm semelhanças genéticas, né? São os que têm maior semelhança genética, então significa que eles são mais aparentados entre si. Vamos mudar aqui a página, deixa eu ver. Continuando aqui, número 6. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas, que é a característica dominante, ou rugosas, que é a característica recessiva, tá? Características determinadas por um par de alelos com dominância completa. O que significa dominância completa? Existe uma característica que é dominante e existe uma característica que é recessiva. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebido nas características visíveis, ou seja, no fenótipo de plantas híbridas, né? As plantas híbridas são aquelas resultantes de cruzamentos de linhagens puras. Essas características estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas de que tipo? Então, letra B de bola. Ocorre entre plantas híbridas de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas. O
que significa isso, gente? Entre plantas híbridas, entre plantas heterozigotas, azão, azinho. De fenótipo dominante, por quê? Porque o heterozigoto vai expressar a característica dominante. Eles produzem sementes lisas e sementes rugosas. Se ele é azão-azinho, o gameta azão vai proporcionar a formação de sementes lisas. O gameta azinho vai proporcionar a formação de sementes rugosas, tá? Número 7. Considere 2 gêmeos monozigóticos, mas com hábitos de vida diferentes. Pedro, com hábitos não saudáveis, tem intensa e descontrolada exposição ao sol, alimentação industrializada não balanceada, é fumante e sedentário. Paulo, com hábitos saudáveis, não fuma, tem exposição moderada e controlada ao sol, alimentação balanceada, não industrializada e realiza atividade física regular e orientada. Com base no exposto, assinale o que for correto. Então vamos olhar aí, ó. A primeira opção é correta. Com o passar do tempo, Pedro e Paulo terão fenótipos diferentes, apesar de terem nascido com o mesmo genótipo. Sim, por conta dos hábitos diferentes, certo? A terceira opção, com o passar do tempo, Pedro e Paulo terão fenótipos distintos devido à expressão gênica diferente de cada um. Correto também. E a última opção, Pedro tem maior probabilidade de desenvolver câncer do que Paulo. Por conta do quê? Por conta dos hábitos de vida que ele tem, tá? Vamos agora para a seção Mergulhando Fundo. Número 1. Até o início do século XX, a explicação mais aceita para a hereditariedade era a de que os gametas eram formados por partículas provindas de várias regiões do corpo e, na fecundação, eles se fundiam, misturando assim as características dos pais em um novo indivíduo. Mendel postulou que fatores ou elementos eram responsáveis pela transmissão de tais características e que eles são recebidos dos pais via gametas. Marque a alternativa que representa de forma correta as explicações de Mendel para a hereditariedade e os conceitos atuais da genética. Aí a gente vai ter como certa a opção B de bola. Ao herdar dos pais 2 alelos diferentes para uma mesma característica hereditária, um indivíduo pode ter manifestada apenas uma variável, o fenótipo dominante. Aqui na outra página, número 2. Seu José da Silva, um pequeno criador de porcos do oeste do estado de Santa Catarina, desejando melhorar a qualidade de sua criação, comprou um porco de raça diferente daquela que ele criava. Preocupado com as consequências de criar esse animal junto aos outros porcos, ele discute com seu vizinho sobre o assunto e parte de seu diálogo é transcrito a seguir. Seu José: o porco que comprei e apelidei de Napoleão é maior, mais forte e possui peso acima da média da raça que eu crio. Além disso, possui manchas marrons pelo corpo todo. Gostaria que boa parte da minha criação tivesse essas características. Vizinho: seu José, isto vai ser muito difícil de conseguir. Melhor o senhor comprar outros porcos com esse jeitão. Com base nos seus conhecimentos de genética, assinale a proposição ou as proposições corretas sobre o assunto. Então, observa aí. Será correta a quarta opção e a última opção. Vamos ler o que elas dizem. Quando 2 raças distintas entram em contato e seus membros passam a cruzar-se livremente, as diferenças raciais tendem a desaparecer nos descendentes, devido à mistura dos genes. E a última, muitas características animais, como a fertilidade, a produção de carne e a resistência a doenças, são condicionadas por genes e dependem muito das condições nas quais os animais são criados, tá?
Gente, com isso a gente concluiu a correção dos exercícios do capítulo 11, mas não acabou. Eu vou mudar aqui, ó, a página e nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 12. Tem bastante coisa. Esse exercício aqui foi o que a gente já fez durante a aula, então esse já está corrigido. Durante a aula, nós fomos respondendo essas questões, tá? Se vocês não lembram ou se vocês esqueceram de corrigir, volta lá na nossa videoaula do capítulo 12, que vocês vão ver que no meio da aula a gente fez a correção dessas questões. Então, eu vou passar para aquelas que a gente ainda não corrigiu, ó, que começa aqui no Agora é com você. Número 1. Em uma população de mariposas, 96% dos indivíduos têm cor clara e 4% cor escura. Indivíduos escuros cruzados entre si produzem, na maioria das vezes, descendentes claros e escuros. Já os cruzamentos entre indivíduos claros produzem sempre apenas descendentes de cor clara. Esses resultados sugerem que a cor dessas mariposas é condicionada por, letra B de bola, um par de alelos, sendo o alelo para a cor escura dominante sobre o que condiciona a cor clara. Por que isso? Porque quando os escuros são cruzados, eles produzem claros e escuros. Mas quando os claros são cruzados, eles produzem apenas claros. Número 2. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idênticas, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram. Gente, essa é muito semelhante à que a gente acabou de corrigir do capítulo anterior. Olha só. Genótipos idênticos e fenótipos diferentes. Os genótipos continuaram os mesmos, porque essas plantas elas partiram do mesmo grupo original, mas os fenótipos ficaram diferentes. Um grupo que estava na luz tinha as folhas verdes e o grupo que ficou no escuro ficou com as folhas amareladas. Então, letra B de bola. Vamos seguir aqui para ver onde temos mais correções. Essa daqui, ó, do lobo da orelha, nós também fizemos no meio da nossa aula, tá? Então, conforme nós fomos compreendendo os conceitos, né, dentro da aula, a gente fez a correção dessa questão e dessa questão aqui. Se vocês também ficarem com dúvida, volta lá, dá uma olhadinha na videoaula do capítulo 12, que essas questões elas vão estar corrigidas, tá? Agora a gente vai aqui, ó. Agora é com você. Número 1. Ter covinhas nas bochechas não é questão de sorte. Essa característica é determinada por um gene alelo dominante, transmitido por gerações. Um casal em que o homem possui covinhas e a mulher não, gostaria de saber qual a probabilidade de seu segundo filho nascer com covinhas, visto que a primeira filha não tem. Monte o heredograma desta família. Então, tá montadinho aqui o heredograma que mostra pra gente o quê? Olha só. Quadradinho, o homem, ele tá pintado porque ele possui covinhas. A mulher, bolinha, não está pintada porque ela não tem covinhas. Eles já tiveram uma filha que não tem covinhas e eles querem saber a probabilidade deles terem um filho que apresente covinhas. Então, montamos o heredograma. Letra B. Identifique os genótipos e fenótipos de cada indivíduo dessa família. Então, olha só. Esse pai aqui
Ele tem covinha e ele é heterozigoto, azão azinho. Por que que ele é heterozigoto? Porque ele tem que conseguir, ó, ter tido uma filha sem covinhas. Então, ele é azão azinho, a mulher não tem covinhas, é azinho azinho. Essa filha aqui que eles já tiveram não tem covinhas, então ela é azinho azinho. Um azinho dela veio do pai, que é heterozigoto, o outro azinho dela veio da mãe, que é homozigota recessiva, tá? Aqui, o que que eles querem saber? Se esse menino, qual a probabilidade desse menino ter ou não ter covinhas? Então, a gente ainda não sabe o genótipo dele. Letra C. Calcule as chances do segundo filho nascer com covinhas. Então, o que que a gente tem que fazer? O cruzamento dos pais para conseguir saber a probabilidade do filho. Quem são os pais? Azão azinho do pai com azinho azinho da mãe, tá? Isso vai dar como resultado azão azinho, azão azinho, azinho azinho, azinho azinho. Aqui a resposta não veio colocada dentro do quadrado de Punnett, mas é melhor que vocês façam no quadrado de Punnett para que vocês não tenham dúvida na hora de indicar os genótipos. Quadrado de Punnett, para quem esqueceu, é aquele joguinho da velha que nós vimos também dentro do capítulo, tá? Então, desse resultado aqui, existem 50% de chances de o segundo filho nascer com covinhas. Qual é esse 50%? Representado por esses dois heterozigotos aqui, tá? Número 2. Uma mulher heterozigota e normal para a produção de melanina casou-se com um homem albino. Qual a probabilidade de o primeiro filho do casal ser albino? Então, colocamos aqui o genótipo de uma mulher normal, heterozigota, azão azinho, com o homem albino. Indicamos aqui o cruzamento entre eles, que preferencialmente também deveria ter sido indicado no quadrado de Punnett. E a gente viu que o filho desse casal vai ter 50% de chances de apresentar o albinismo. Esse 50% é referente a esses dois azinho azinho aqui do resultado. Vamos seguir, que esse capítulo 12 tem bastante exercício. Deixa eu procurar aqui onde tem mais. Essa paginazinha aqui, ó. Agora é com você. Número 1. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura a seguir. Então, olha só, vamos observar essa figura aqui para a gente conseguir entender o que aconteceu. Aqui estava a bactéria, tiraram o DNA dessa bactéria, clonaram o DNA dessa bactéria. Desse DNA clonado, eles pegaram apenas o trechinho que continha o gene que eles queriam, eles produziram esse gene, né, multiplicaram esse gene, e eles inseriram esse gene, né, que veio da bactéria, nas células de uma planta. Então, isso aqui, esse experimento aqui, ele foi feito lá no laboratório. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Ela é uma planta transgênica, letra E. Por quê? Porque ela passou a conter o gene de uma outra espécie que foi inserido nela, tá? Então, letra E. Vamos ver aqui, número 2. Leia o trecho da reportagem publicada em setembro de 2017. O projeto de lei que desobriga os produtores a informarem a existência de organismos geneticamente modificados, OGMs, no rótulo de produtos foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, do Senado nesta terça-feira. A nova lei ainda precisa ser aprovada por 2 outras comissões do Senado para entrar em vigor. Dê sua opinião em relação a essa lei, considerando em seus comentários os direitos do consumidor. Então, gente, é claro, é uma resposta pessoal. Vocês podem concordar e aí vocês vão dizer, né, quais são os argumentos que vocês têm para concordar com a lei,
Ou vocês podem discordar, e aí vocês também terão argumentos para isso. É bom a gente lembrar que nós, como consumidores, a gente tem o direito de ter acesso às informações para poder escolher aquele produto que a gente está consumindo. Se essas informações não existirem no rótulo, você consome algo que você não tem certeza do que é. Quando você tem essas informações, você consegue optar se você deseja ou não consumir aquele tipo de produto, ok? Vamos continuar, ainda tem mais um pouquinho, tá chegando no final já, galera. Só para a gente deixar tudo corrigido. Quase no fim, temos mais umas aqui, ó. Testando seus conhecimentos. Mendel cruzou duas variedades de uma planta, uma com flores púrpuras e outra com flores brancas. Na geração F1, todas as flores eram púrpuras, ou seja, por que isso aconteceu? Porque as flores púrpuras tinham a característica dominante. Letra A. Supondo que a coloração seja resultado de um único gene, qual característica da flor é determinada pelo alelo dominante e pelo alelo recessivo? Acabamos de falar, né? A cor púrpura é dominante e a cor branca é recessiva. Na geração F1, onde todos os indivíduos eram heterozigotos, todos apresentaram cor púrpura, porque o heterozigoto ele sempre vai apresentar a característica dominante. Letra B, olha só. Utilizando o quadrado de Punnett, represente o cruzamento da geração P. Aqui nós temos a representação do quadrado de Punnett. Fica muito mais fácil a gente representar os cruzamentos dentro do quadrado, tem menos chance de errar. Então, a geração parental ele partiu de variedades de linhagens puras. Uma linhagem com flores púrpuras e uma linhagem com flores brancas. Aqui nós temos a representação da linhagem de flores púrpuras, azão, azão, e a representação da linhagem de flores brancas, azinho, azinho. Observa uma coisa importante, pessoal. Eu já falei isso na aula também e vou repetir aqui. Do lado de fora do quadrado, tanto na linha de fora quanto na coluna de fora, nós indicamos os gametas dos organismos parentais. Então, ó, azão dentro de um quadradinho, azão dentro do outro quadradinho, representando os gametas da planta de flor púrpura. Aqui na coluna, azinho em um quadradinho, azinho no outro quadradinho, representando os gametas da planta com flor branca. Aqui dentro, nos quadrados internos, nós vamos representar a fecundação realizada. Então, azão com azão